Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É com grande alegria que depois de uma pausa aí meio forçada, de praticamente, acho que um mês mesmo, a gente está retornando aqui, hoje encerrando o capítulo 3 da Carta aos Filipenses, para depois, a semana que vem, a gente voltar no capítulo 11 de Mateus, que promete, é um capítulo, assim, desafiante. Vamos lá. Então, antes da gente começar, hoje no dia 21 de junho de 2022, a Cleusa faz para a gente a prece de abertura. Então, vamos pensando em Jesus. Vamos elevar nosso pensamento até Ele e agradecer o muito que recebemos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada, Senhor, por esse momento de estudo. Obrigada, Senhor, por esse grupo abençoado que nos aconchega, que nos estimula. Obrigada, Senhor, por estarmos encarnados, pela possibilidade do aprendizado. Obrigada, Senhor, pelas experiências que temos, pelos amigos que surgem, por esses amigos espirituais que nos amparam. Obrigada, Senhor, por esse teu evangelho tão lindo, que sustenta nossos passos e orienta o nosso caminhar. Obrigada, Senhor, pela tua paz, pela tua misericórdia. E pedimos, Senhor, que pedinte somos, que permaneça em nossos corações, nos orientando, nos fortalecendo, para que a cada amanhecer possamos estar cada vez mais e sempre mais pertinho de Ti. Que Tua paz, Tua misericórdia, Teu amor possa envolver a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Fique então conosco, Senhor, ao longo dessa noite e sempre, porque precisamos do Teu amparo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meninas, vamos trazer para cá. Então, são os dois últimos versículos que nós vamos ver. Acredito que a gente consiga ver os dois hoje. Retomando um pouquinho os últimos versículos, né, que a gente viu. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Vou aumentar o volume. E hoje, para hoje, ficamos com: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado
conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. E no Almeida, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então é isso, pessoal. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde estamos, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí? O que a gente pode pensar nisso? Pode falar, Cleusa. É porque no capítulo anterior ele estava falando sobre aqueles que eram voltados para o lado material, né? Então, a matéria, a carne, a terra. Né? E aí, então, ele vai mostrar que nós, outros, estamos voltados mais para o nosso crescimento espiritual. Então, a nossa cidade não é o que a gente encontra aqui agora, quer dizer, aquilo que a gente almeja é algo que está mais além, que é composto por valores diferentes, né? Vamos dizer assim. Então, seria a nossa cidade aí dos céus. A nossa cidade dos céus, eu vejo isso, é a nossa evolução espiritual, é o quanto a gente está caminhando para chegar lá. Porque nos céus todos nós vamos, né? Agora, que pedaço do céu é esse que a gente vai, que vai depender de cada um. Porque para lá a gente vai, todo mundo vai, né? Agora, eu queria ir para um lugar melhorzinho, então, para a gente ir para um lugar melhorzinho, então a gente tem que trabalhar um pouco, né? Trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas percepções. Então, almejando exatamente aí essa cidade que está nos céus, como o Paulo falou. Né? Não sei se seria isso. É muito interessante isso que você falou, né? Muito legal, Cleusa. E é interessante também que eu penso, assim, que quando ele fala nos céus, ele põe até no plural aí, né? E, e assim, o céu, talvez a gente possa entender aquilo que a gente, como você falou de outra maneira, mas você falou, é aquilo que a gente constrói para a gente, não é isso? Então, o que eu estou construindo para mim, o meu céu, é diferente do seu, é diferente do da Zezé, é diferente da Silvia. Cada um tem o seu céu, não é? E o seu céu não é um espaço, apesar de você ter falado eu quero um cantinho melhor, eu sei que você me entende como espaço, né? O cantinho, vamos dizer assim, é uma condição melhor, né, Cleusa? É uma condição melhor, né? Então, não é um espaço, mas é aquilo que a gente constrói para a gente. Tanto a gente constrói o céu, como a gente pode construir o inferno, né? Então, que a gente possa trabalhar, como você falou aí, né, nas nossas boas tendências, nos nossos bons hábitos, para que a gente possa pegar um bom pedacinho do céu, como você falou. Né? Pode falar, querida. De repente, eu vim por aí mesmo. Né? Quer dizer, enquanto a gente está encarnada, eu estava pensando já em desencarnado, por isso que eu queria um lugarzinho legal. Porque estava pensando já desencarnada, né? Eu quero lá um lugarzinho bom. Né? Porque realmente cada um de nós tem o seu céu particular, realmente. Né? Cada um está num momento, cada um tem o seu modo de ser. Mas o que eu acho legal é que, apesar de cada um de nós ter o seu céu particular, né? Tá num caminho particular mesmo, né? Pessoal, nesse seu desenvolvimento, mas os caminhos se entrecruzam. Então, o que eu acho legal é isso. Então, apesar da gente ter cada qual o seu caminho, a gente pode caminhar junto, né? Então, de repente, não vai caminhar sempre junto, porque de repente a gente vai para um outro lado naquele momento,
vai dizer, mas ali na frente a gente se encontra de novo, se junta de novo, né? Então, os caminhos, eles se entrecruzam e se sustentam exatamente por conta disso. Então, apesar de cada um de nós ter o seu céu interior particular, mas esse céu é alimentado pelos outros céus daqueles que estão junto da gente, né? E é alimentado e enriquecido, eu acho até, né? Pelos outros céus. É muito lindo isso que você está falando, né? Porque a gente só cresce na convivência, né? Isolados, ninguém cresce, né? Então, os caminhos se entrelaçam aqui, graças a Deus, e do lado de lá também, né? Mas aqui os caminhos se entrelaçando aí, como você falou, eles, eles auxiliam o nosso crescimento, né? A gente e, e aquela história, né? Deus atua na criatura através da criatura, né? Então, são as pessoas que estão próximas de nós que nós vamos ajudar e que nós seremos ajudados, sempre, né? Sempre que vão mostrar novos caminhos para a gente, novos céus também, né? Novos caminhos, novos céus e nos auxiliar, como você disse, né? Enriquecer a construção do nosso, né? A construção do nosso, para que a gente possa realmente um dia encontrar a gente espera ali ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que um dia a gente possa, né? Estar com Ele. Mais alguma coisa, gente? Se eu estiver já num lugarzinho melhor, eu já fico feliz. Com certeza, todos nós vamos ficar. Fico pensando, se chegar perto dele vai ser demorado. É engraçado, né? Porque a gente sempre ouve, e isso é uma verdade, né? Que Jesus está aqui, está do seu lado, né? Ele está perto de você, ele está junto de você. E a gente sabe disso, a gente até sente isso, né? Mas é de lá para cá, porque eu consegui chegar lá pertinho dele, nunca. Eu fico pensando no sonho aquele desdobramento de Eurípides, né? Que Eurípides foi levado e viu Jesus e chegou perto de Jesus. Eu falei assim, eu penso naquilo, eu falei, mas nunca que eu vou acontecer isso, vai acontecer isso comigo, nunca. Apesar de Jesus, é uma coisa assim, tão, eu acho tão grandiosa, tão... Não pensa que nunca não, Cleusa. Eu tenho esperança que Sim, um sim. dia a gente consiga chegar lá. Não, tudo bem, aquela coisa, né? É claro que eu tenho esperança também, senão, poxa, eu desistia de fazer o que faço, né? Para quê? Não adianta nada, né? Não, eu tenho esperança também. Mas é aquela coisa, eu sei que, mas está tão lá na frente, né? Está jogado tão lá na frente, que dentro meu modo de ser mais imediatista, então, realmente, eu acho que vai demorar muito ainda. Com Então, certeza. aí eu baixo minha bola, baixo meu nível de aspiração. Não vai ser na semana que vem, não. Não vai ser, não vai Mas ser. antes de prosseguir a conversa, boa noite, Neto. Boa noite. Seja Olá, bem-vindo. tudo bem com Oi, você? Tudo em paz? Nós estamos aqui vendo esses dois versículos, ainda comentando um pouco sobre o primeiro ali. Mas a Certo. nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aqui do céu que nós construímos para nós. Mais ou menos resumindo isso. E aí, Silvinha, Zezé, quer falar alguma coisa? É meio por aí mesmo que foi colocado, né, pela Cleusa, você falou. É o nosso reino, né? A gente poderia substituir a palavra cidade pelo reino, né? Essa construção do reino dos céus, porque nós sabemos que
nós estamos aqui realmente de passagem, né? E a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Então, como a Cleusa estava colocando, né? Onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? E a gente realmente tem essa esperança de estarmos nessa construção corretamente, né? Porque quantas vezes já nos enganamos, né? Então, é complexo, né? Então, esse reino, né, é individual, ao mesmo tempo que todos nós iremos chegar nele, mas ele é uma conquista individual, né, que nós vamos ter que traçar com nosso esforço, nosso querer, né, e o nosso serviço constante, né. O importante, eu penso que seja estarmos nessa busca, né? Uhum. A gente sabe das nossas imperfeições, então nós estamos nessa busca aí de conquistar esse reino dos céus junto a Jesus, né? Seguindo as orientações, seguindo o Evangelho de Jesus. Então, às vezes somos tartaruguinhas, mas estamos indo. É isso aí. Eu lembro de uma frase do Chico, né? Ele falava que ele se sentia às vezes como, eu não lembro direito, como um verme, acho, rastejando, mas rastejando para frente, sempre para frente. Ou seja, devagarzinho, mas a gente chega lá, né? Bom, eu não vou comentar ainda o segundo versículo, e tem um texto aqui que fala do primeiro, ó, do céu. Está lá no Justiça Divina, tá? Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consiste na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso, e ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia, triunfante, em todos os domínios universais, do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade limitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios entediam e interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós.
E foi o que a Zezé falou, né? Falando do reino de Deus. Hoje, vocês me ouvem direitinho, porque minha internet está meio intermitente aqui. Tá bom. Eu estou chegando agora lá do Lar dos Humildes, né? E uma amiga veio contar um fato que ocorreu com uma irmã dela, que não é espírita, é católica, e que o pai dela desencarnou recentemente. Recentemente não, tem uns 6 anos, mais ou menos. E ela contou os relatos que essa irmã sonhou com o pai, né? Na verdade, são relatos assim para a irmã que é católica, que não compreende essa realidade, né? Uhum. Relatos assim impressionantes, né? Dizendo, ele afirmando que estava cuidando delas, falando de um filho dessa com quem ela se comunicou, com quem ele se comunicou, falando, apresentou para ela uma região de mais sofrimento, e ela tomou o susto, né, ali, e ele disse: "Não, minha filha, eu não estou aqui. Eu não estou aqui mais. Eu só apresentei isso aqui para você compreender, porque você precisa ainda aprender muito." Essas foram as afirmativas dela, dizendo que o pai estava falando para ela, né? E assim, e se você não estiver compreendendo, pergunte à sua irmã, se referindo à irmã espírita, né? E, foram vários outros relatos que ela contou, que aí esse céu, né, que a gente vai encontrar, né? Que é a resultante mesmo daquilo que a gente está fazendo aqui, daquilo que a gente está produzindo, né? Então, eu quis contar esse trechinho, né? Porque tem muito mais coisas, mas só para fazer um comparativo aqui com uma relação, né? Com esse texto, com essa passagem. Muito legal, Neto, legal mesmo, né? Impressionante, né? Como a espiritualidade trabalha com a gente, né? A gente não tem noção de quase nada do que eles fazem com a gente, apesar da gente ler, estudar, André Luiz aí contando tanta coisa, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente não percebe, acho que 99% das coisas a gente não percebe. É impressionante. Então, eu acredito que a gente só tem que ficar agradecido, né? Não tem outro sentimento para a gente ter nessa vida do que a gratidão, né? De estar aqui, porque é o melhor lugar que a gente tem que estar nesse momento, com certeza. Então, é só gratidão que a gente tem que ter, nossa Senhora. Só gratidão. E o interessante é que a relação foi com a outra, que talvez não acredite na vida após a morte, né? Uhum. Nesse modelo que a gente compreende, né? E aí, por que ele não apareceu para a filha espírita, né? E teve essa relação com a outra, né? Então, esses pequenos detalhes é que falam muito alto, né, para a gente, que tocam, assim, de verdade. Eu entendo assim, Neto, é lógico que não estou trazendo a solução aí, a resposta do problema da pergunta sua, mas eu entendo, lógico, né? Eu entendo assim que a gente recebe não aquilo que a gente merece, a gente recebe aquilo que a gente precisa, não é? Então, com certeza, ela precisava mais para poder abrir a mente, assim, para poder, né, ampliar o entendimento e talvez para mudar alguma rotina da vida dela, né, mudar alguma coisa da vida dela. Então, é assim que eu entendo, né? Eu pensei aqui, meu Deus, ele é pai, ele vai querer ajudar aquela que está precisando, né? Precisando mais, né? É pai, a outra já está encaminhada, deixa eu pegar essa aqui, vem cá, minha filha, vai entender das realidades para você, né?
Não O pastor vai atrás daquela ovelhinha que saiu e deixa as outras no aprisco, né? É assim. Eu Um baita faria igual a ele. chamamento, né? Eu acho que, hein? Um baita chamamento. Nem fale. O pai veio E que ela tinha merecimento, né? sacudir a roseira, né? Sim, mas ela tinha merecimento para receber esse chamamento também, né? Com certeza. Devia estar pronta. Bom, pessoal, vamos passar para outro versículo, que tem uma coisa muito interessante aqui. Que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. E no Almeida, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu achei tão forte esse versículo. Vou até ler de novo. E transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. E aí? O que vocês acham daí? Não seria, não sei, né? Seria, assim, consequência dessa busca do reino, né? De Deus, nós vamos nos transfigurando, né? Quer dizer, o nosso próprio corpo perispiritual, ele vai se transformando e, claro que distante de Jesus, né? Há milênios, mas nós, através dessa submissão à grandeza de Jesus, né? Os seus ensinamentos, a seguir o seu exemplo, nós vamos tornando, também glorificando o nosso próprio corpo perispiritual, que também vai se iluminando. Eu entendi isso. Perfeito, Zezé. Muito bem. Eu também entendi na linha da Zezé, só que não ia saber falar tão bonitinho como ela fala. Eu acho que tem a ver com essa transformação perispiritual que vai acontecendo conforme a gente vai reencarnando, vai se aperfeiçoando, né? Perfeito, né? Eu tenho essa impressão, mas provavelmente nos textos que a Val vai trazer, talvez tenha mais coisas aí para a gente refletir, né? Emmanuel vai abrir, descortinar mais coisas. Não, na verdade, mas é isso mesmo. Eu acho lindo esse daqui, conformando-o ao seu corpo glorioso. Quer dizer, a nossa trajetória é atingir nós somos perfectíveis, né? A nossa trajetória é atingir um grau de perfeição relativa, como está no Livro dos Espíritos, né? Um grau de perfeição relativa, que é o grau de perfeição que Jesus nos mostrou quando veio aqui. Então, está falando sobre a nossa finalidade aqui. Ele está falando, Paulo está falando há 2000 anos atrás do que o Kardec está falando ali no Livro dos Espíritos, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Aqui ele está falando da força do Cristo, né? Entendo eu, não sei. Mas o poder do Cristo aí, que tá, até a gente até vai falar a semana que vem sobre as coisas as obras do Cristo, né? O que são as obras do Cristo conosco? O que é a obra do Cristo? O que seria a obra do Cristo, senão a misericórdia imensa que ele tem conosco, de nos proporcionar a cada encarnação aquela condição toda, que é toda planejada, toda elaborada, que o processo de reencarnação é um processo que
que um aqui encarnado não conseguiria fazer de jeito nenhum, não é? É um processo imenso, só para uma encarnação, para cada uma das encarnações. Isso não é misericórdia, isso não é amor? E a misericórdia de mesmo a gente caindo tantas vezes, né, se equivocando tantas vezes, ele ainda não desiste da gente, nunca desiste, sempre está proporcionando, entendendo aquilo como um errinho de uma criança pequena que derrama a comida do prato, por exemplo, para a gente, como, né? Que a gente, o que a gente faz quando um bebê faz uma sujeirinha com a comida? Acha até engraçadinho, né? E faz o quê? Prossegue, continua, não fica magoado, né? Não existe essa coisa no dicionário do Cristo não existe isso, né? Ele está sempre proporcionando novas condições, novas situações, né? Essa é a obra do Cristo para nós. A gente vai ver isso a semana que vem, gente. Mas, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, E essa... quando você quer falar, pode falar, né? Não, Silvia, você, por favor. Quando você leu esse trecho, vou falar rapidinho. Eu fiquei pensando, né? Cristo, nosso governador planetário. Tudo que acontece, tudo é planejado aqui. Então, é a força máxima que nós temos, que nós temos aqui, né? Guiando tudo. É isso a isso que me remeteu essa frase. Então, é lindo mesmo isso, é isso mesmo. Tudo nós devemos a Ele, né? Tudo que nós somos, o que nós temos, o que nós passamos, o que vivenciamos, tudo nós devemos a Ele. Não somos nada sem Ele. Neto? E essa obra, a obra dele, ela se apresenta também em momentos como aqueles 2 vídeos que você compartilhou conosco daquela jovem lá do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, né? Então, a grandeza, né, de se apresentar tanto, diria assim, no micro, né, numa situação menor, como nessa amplitude toda que faz parte, em que nós somos parte, né, desse universo tão lindo aí do nosso pai. E ele, como sendo um dos artífices, ou principal artífice do nosso planeta, né? E que tem essa capacidade de agir no macro e como também no micro, porque a presença dele ali é plena num trabalho como aquele que é realizado, como o trabalho em que as pessoas se predispõem a oferecer o seu tempo, dedicar do seu tempo ali algum momento para dar uma atenção especial para alguém, né? Para ir numa rua oferecer a sopa, um lanche, um pão, enfim. Então, o que eu não diria espanta, mas o que deixa a gente feliz com a presença dele, particularmente eu digo no sentido de que em todos esses momentos que a gente tem olhado por esses mais pequenos, como ele mesmo afirmou, né, a gente sabe que ali tem a presença dele, né, efetiva. Então, ele está tanto no amplo como também no menor aqui, né, na coisa mais simples, eu diria assim, da vida, né? Simples nas atitudes que a gente precisa ter. Então, é a perfeição mesmo, né, que a gente pode dizer. Muito legal, Neto, isso que você falou. Para quem não viu, né, lá no grupo, eu postei 2 vídeos de uma garota, Giovana, que foi para a última caravana da Fraternidade Sem Fronteira para o Malawi, que é o grupo lá acolhe os refugiados de guerra, né? E eu coloquei antes um vídeo, que é uma live que foi feita com o Simão Pedro, com a irmã dele, com a Larissa, que está lá na África,
Gente, eu gostaria muito que vocês assistissem. É uma live muito longa. Se vocês não tiverem tanto, é 2 horas e pouco, mas eu até assisti agora à tarde. Se vocês não tiverem 2 horas, assistam a partir da 1 hora para frente, que eles começam a falar exatamente desse projeto das mães do campo, que o Neto citou, né? É um projeto maravilhoso, gente. É um projeto. E eles começam a contar. Ali tem um rapaz que é o responsável por esse projeto. Para quem não sabe, as mães do campo são mulheres que estavam lá em Dzaleca, que é o campo de refugiados, né? Que é porque lá no campo de refugiados eles só são abrigados, mas eles não têm permissão de trabalhar, por incrível que pareça. Eu não sei explicar isso como. Então, existem muitas mães com filhos lá que são refugiados de guerra. Por quê? Porque o marido morreu na guerra, ou era soldado, morreu, perdeu o marido e veio com os filhos para lá. Elas não podem trabalhar. Como alimentar os filhos? Elas estão se prostituindo. É a única maneira delas conseguirem, e conseguirem, assim, centavos, né? E ainda sofrerem violências e tantas vezes não receberem esse suposto pagamento, né? Então, é uma situação terrível, terrível. Então, está sendo feita uma campanha. Eu estou falando porque, com isso, vai ficar no YouTube, outras pessoas podem ouvir também, né? Então, está sendo feita uma campanha para adotar essas mães. O pessoal de Campinas, por exemplo, do bazar lá da Fraternidade Sem Fronteira, eles fizeram uma cotação lá entre eles, cada um vai doar R$ 10 por mês para poder apadrinhar uma dessas mães. O que é esse apadrinhamento dessas mães? O apadrinhamento de uma mãe é R$ 250 por mês. Esse é um salário para elas. Elas vão trabalhar com esse salário, mas tudo que elas produzem é revertido. Elas trabalham no campo, né, plantando, colhendo e tal, e tudo que elas conseguem ali no campo é revertido para a comunidade que elas vivem, entendeu? Então, aqui esse é um dinheirinho, é um salário para elas poderem comer durante um mês, alimentar os filhos, porque elas chegam com a roupa do corpo, né? E estão nessa situação, numa prostituição que é uma coisa absurda. Então, se vocês puderem, vejam o vídeo. E a gente podia até, de alguma forma, se cotizar para, pelo menos, apadrinhar uma mãe. Ele está falando de 250, às vezes é muito para uma pessoa, mas a gente pode cotizar um grupo, cada um dá um pouquinho, e fazer um apadrinhamento, né? Lá em Campinas, o pessoal conseguiu, com R$ 10, 25 pessoas se reuniram, vão apadrinhar uma mãe do campo. Eu vou participar desse apadrinhamento também, com certeza, né? Eu já estava vendo agora à tarde para fazer isso. E nessa live que está no grupo, a partir dessa 1 hora que eu falei, é o responsável por esse projeto que fala, e depois tem uma fala maravilhosa do Simão Pedro, porque o Simão Pedro foi para lá na última caravana, né? Ele e a filha. Então, tem uma fala maravilhosa dele. Então, é muito lindo a fala que tem lá nessa live. Se vocês puderem assistir, assistam e entendam melhor essa situação que eu contei aqui em poucas palavras, né? Mas, voltando aqui no nosso versículo, vamos ler aqui um texto de Emmanuel, né? Está no Caminho, Verdade e Vida. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está em Coríntios. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de
no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar em zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o ponto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra conforma os homens em crianças. Transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Voltando aqui, o texto é: se transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. E aqui ele fala que a gente vai conseguir transfigurar o nosso corpo, né, no corpo glorioso, mas a gente não pode esperar que ele faça. A gente depende de tudo dele, mas depende de nós, das nossas atitudes, né, da gente chegar lá. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente, desse texto? Para entender esse corpo glorioso, tem que ter essa concepção correta sobre o conceito de vida que ele está falando aqui, né? Ontem, no Evangelho no Lar, a gente leu sobre as perdas de pessoas queridas e tudo mais, né? E o que sustenta uma mãe quando o filho parte antes dela, o que sustenta, o que nos sustenta para o entendimento e para a aceitação é a gente entender isso tudo, né? Esse conceito da vida, que somos espíritos imortais, né? Que tudo é passageiro e que tem Jesus cuidando da gente. Com certeza, Silvinha, é isso daí. Muito bom. Agora eu coloquei aqui, gente, um pedacinho, porque fala de transfiguração, né? E nós temos a passagem da transfiguração de Jesus, não é isso? Então eu coloquei aqui, tem uma questão no livro O Consolador, aliás, é um livrinho que eu gosto tanto, ele está sempre aqui na minha mesa, eu só estou sempre consultando ele. E tem uma pergunta sobre a transfiguração. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Olha como a resposta vem de encontro com o versículo, né? Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da vida celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Olha a resposta do nosso Emmanuel.
se eu tivesse com o livro aqui, eu ia frisar. Que se desmaterialize a todos os instantes. Vocês notaram essa frase? É isso aí, Silvia. Deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Nós estamos aqui, nós não pertencemos a esse mundo, né? Nós pertencemos, na verdade, ao que ele chama de céu, né? O mundo espiritual, né? Bom, aí eu coloquei aqui, gente, se der tempo, teoricamente a gente terminou, tá? Mas eu coloquei aqui algumas coisas sobre transfiguração, tá? Que está no livro dos espíritos, não, desculpa, no livro dos médiuns. Então, assim, ó, a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Achei interessante isso daqui, porque às vezes a gente fala, nossa, ele estava tão raivoso que o rosto dele até mudou, não é isso? Ô, Val, mas esse trecho não está relacionado aos médiuns em geral, quando... Não, tá certo, sim, existe a transfiguração também na mediunidade. Eu li esse texto pensando nisso. Não, mas é mais isso, quando ele fala em contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente, isso pode acontecer no dia a dia. Isso pode acontecer. A gente fala, olha, ele ficou transfigurado quando a pessoa está num acesso de raiva. A gente usa essa expressão. Isso, é isso que eu entendi, que dá para entender aqui, que dá para perceber aqui. E você tem razão com relação à questão da mediunidade, né? Pode acontecer perfeitamente numa manifestação. Uma transfiguração. Sim, principalmente no início, tinha muitos casos, né, relatados assim, né, que a pessoa parecia que se transformava. Hoje em dia, Divaldo, né? Agora ele não tem feito mais, mas é comum, toda vez que ele vai dar mensagem de Bezerra, né, a fisionomia dele se transforma também. Exato. Então, vamos tentar entender, lendo um pouco mais aqui, ó. Temos observado frequentemente com alguns sonâmbulos, olha, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade. O que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Olha que coisa interessante, né? Acredito que é uma coisa, um fenômeno difícil de acontecer, mas que pode acontecer, né? Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornando-se invisível, ficar velado como se mergulhado numa bruma. Brincadeira? Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá
a essa combinação de fluidos e imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desaparecerá sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Isso aqui pode explicar a transfiguração, por exemplo, do Dodivaldo, como a Cleusa falou, né? Essa parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro cumpra-se digna da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Gente, são coisas tão, para a gente, assim, no dia a dia, tão malucas, entre aspas, né? Mas são raras, né, como ele diz ali, ó, essa parece ser a verdadeira causa de um estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Val, eu acho que esse trecho do Livro dos Médiuns trata bastante daquelas manifestações onde tinha muito médium inconsciente, materializações, né, transfigurações e etc. Eu sempre li pensando como uma explicação para esses relatos históricos, né? Porque o espiritismo hoje em dia não é mais assim, né? É raro, raríssimo. É raríssimo. É. Como a gente pôde presenciar uma transfiguração do Divaldo, que foi lá em Goiânia, alguns anos atrás, eu estava lá. Eu, sinceramente, não percebi essa transfiguração. E se você vê o vídeo, você não percebe. Mas muita gente falou nessa transfiguração dele. Pode ser explicada exatamente dessa forma como a gente leu aqui. Né? E tem um outro texto que está na Gênesis. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que o seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Então, ele já está falando aqui da transfiguração de Jesus, né? Da passagem. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos espíritos puros, dos puros espíritos. É isso, pessoal. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou raciocinando certo ou não, porque a gente está falando aí de casos mais raros de acontecer, né? Mas pensando nessa transformação interior, né, e da influência que sobre o espírito e, em consequência, sobre o perispírito, né? Eu fico pensando nas situações de vida. Hoje mesmo eu recebi um comentário de uma menina que está nesse processo lindo de transformação, e ela me contou o seguinte:
que as pessoas paravam assim, olhavam para eles, mas você está diferente. O que aconteceu? Você mudou o cabelo? Você fez isso? Você fez aquilo? Não, ela não mudou nada. Mas é que a transformação dela de dentro fez com que ela irradiasse uma energia diferente. Então, eu não sei se teria a ver, mas eu penso nessa também, no nosso dia a dia, quer dizer, a gente vive se transformando, porque, na realidade, são expressões do nosso interior, que vai se manifestar de alguma forma, que a gente é uno, né? Então, mudando o sentimento, mudando o pensamento, vai mudar o nosso equilíbrio, isso vai se transformar numa aparência mais serena, e isso vai irradiar uma luz diferente, porque a gente irradia essa luz, né? A gente não vê, mas irradia, que os outros captam. Eu acho que, de certa forma, a gente tem diariamente mini transfiguraçõezinhas, vamos dizer assim. Não sei se eu estou indo pelo caminho certo do raciocínio, mas eu acho que a gente tem. Né? Você olha para a pessoa assim, mas que isso? Você está diferente, não sabe o que é. Porque a pessoa é a mesma, mas não é a mesma, ela está diferente realmente. Né? Porque o pessoal antigamente falava assim, fulano está apaixonado. É. Porque você, quando está apaixonado, fica diferente, os olhos brilham, fica, né? A aura se transforma, né? Transforma. Então, o amor faz isso, né? Isso. À medida que um espírito, imagina. E quando isso é real, quer dizer, quando você realmente está se transformando, então isso aí deve refletir de uma maneira diferente. E a aura muda, né? Muda. A aura muda, então isso transparece. É. Né? Tem um trecho do Evangelho que fala sobre caridade, que eu falei assim, meu Deus, eu quero sentir isso. Não sei se eu já comentei aqui, mas é um trecho de Paulo que diz que, falando sobre as pessoas caridosas, que elas serão conhecidas pelo cheiro que exalam. Gente, isso está no Evangelho. Elas exalam um cheiro diferente, mas eu quero sentir esse cheiro. Né? Olha que coisa mais linda vai ser, né? Você poder perceber isso. Quer dizer, há quem perceba. Aqueles espíritos mais evoluídos, essa coisa, eles percebem, né? Eles sabem o odor. Né? Mas, quer dizer, Paulo dá notícia. Isso aí acontece, é possível. Né? Mas a gente não percebe ainda. Mas está lá no Evangelho, Paulo de Tarso, falando isso. Né? Quantas coisas, né? A gente ainda vai conseguir perceber. Esse tema, do jeito que a Cleusa falou, naquele capítulo 14 da Gênesis, eu até fui procurar aqui um pouquinho, ele fala dos fluidos, né? Os fluidos espirituais, faz parte do fluido cósmico universal, e o que é o nosso perispírito? Está relacionado com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com as questões morais. Então, tem tudo a ver, né? Vai ser muito bem, pessoal. Então, estudar a Gênese também é um negócio super bacana. Nem fale. É muito rico. Eu já tentei sozinha, depois tinha um grupo, mas não consegui acompanhar. Muito bacana. Sim. Bom, pessoal, então finalizamos Filipenses. Semana que vem estamos com o capítulo 11 de Mateus, versículo 1. E só no versículo 1 tem bastante coisa, muitas coisas interessantes. Então, finalizando, Silvinha, eu queria ouvir sua prece. Eu fiquei desconfiada que você ia falar isso. Então, vamos com muito amor no coração, nessa felicidade da gente estar aqui reunidas, estudando em nome de Jesus, e com o coração repleto de gratidão por esse encontro, por esse aprendizado. Vamos nos visualizar abraçadas num círculo, nossas auras se entrelaçando, e dos nossos corações
emanamos vibrações, né? Fluidos amorosos, que como uma luz brilhante se eleva e se derrama sobre todo o planeta. Que todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, possam receber essas nossas vibrações em sinal de gratidão, com o nosso amor, retomando o equilíbrio, que chegue até os lugares mais afastados, onde tantos irmãos sofrem pelas guerras, pela fome, esses refugiados que hoje a Val citou, que eles recebam essas vibrações. E que essas vibrações humildemente também nos envolvam, nos fortaleçam nesse caminho que estamos seguindo, em busca dessa luz do Cristo, que tome conta da nossa mente, do nosso coração e nos fortaleça. E que a gente possa estar aqui reunido na próxima semana novamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.